Paz a todos. Neste capítulo você estudará uma das estratégias mais poderosas e influentes usadas por Satanás. O reconhecimento desta estratégia responderá a muitas perguntas que você teve no passado ao testemunhar mudanças negativas em sua família, amigos e na comunhão da igreja. Talvez até em você mesmo. A estratégia de qual estamos falando é chamada de transferência de espíritos. O versículo-chave para o treinamento avançado é Números 11, versículo 17. Então descerei e falarei com vocês ali. Tomarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles levarão o fardo do povo com vocês, para que você não o leve sozinho. Primeiro, considere os seguintes exemplos na vida. Seu filho mais novo foi criado para fazer parte de uma família unida e como uma boa comunicação. Ele respeitava suas regras e vocês frequentavam a igreja juntos. De repente, ele não quer mais estar com a família ou ir à igreja. Ele se torna mal-humorado, retraído e rebelde. Ele desafia suas instruções e fica fora da casa de tarde à noite. Você não conseguiu entender essa mudança repentina. Você não teve este problema com seu filho mais velho. Você deu a ambos o mesmo amor e orientação. O que causou esta situação? Ao examinar o problema com seu filho, você descobrirá que a mudança ocorreu depois que outra pessoa entrou na vida dele, a qual ele respeitava e admirava. Ele começou a se relacionar intimamente com esta pessoa. Começou a lhe contar o que ele pensava ou dizia, o que os pais dela permitiram, e começou a seguir o estilo de comportamento e vestimento dele. Um pastor assistente, que antes era uma grande bênção espiritual para a igreja, torna-se descontente, crítico e se recusa a se submeter à liderança do pastor. Ele reúne um grupo de pessoas ao seu redor. Eles devolvem atitudes semelhantes. O pastor assistente semeia a discórdia e divide a irmandade. Nesse caso, você encontrará uma situação semelhante. Como as famílias da igreja o amavam e respeitavam como líder espiritual, elas ouviram quando ele semeou a discórdia. Seu espírito crítico e rebelde logo se espalhou para outros membros da igreja. Estas duas situações ocorreram por causa de uma estratégia de Satanás chamada transferência de espíritos. Transferir significa passar de uma pessoa para outra. A palavra espírito, conforme usado nesta lição, refere-se ao caráter, atitude, o motivo por trás de uma ação, não a um demônio. As ações de cada pessoa demonstram um determinado espírito. Por exemplo, uma pessoa pode demonstrar um espírito gentil, um espírito turbulento ou um espírito rebelde por meio de suas ações. O espírito de uma pessoa pode ser influenciado pelas forças espirituais do bem ou do mal, e ela pode transferir seu espírito para outras pessoas em uma base pessoal ou grupal. É importante entender seu próprio espírito, e porque é um alvo importante do ataque de Satanás. Deus criou seu espírito. É isso que aprendemos em Zacarias 12, versículo 1. O peso da palavra do Senhor contra Israel. Assim diz o Senhor, que estende os céus, lança os fundamentos da terra e forma o espírito do homem dentro dele. É o espírito que dá vida. Ao morrer, o espírito retorna a Deus. Deus é o Senhor de seu espírito. Deus pesa e julga seu espírito. Deus quer colocar seu Espírito Santo dentro de você para que você possa viver para Ele.
É por isso que Satanás ataca seu espírito. Deus quer preservar seu espírito em santidade até o retorno de Jesus Cristo. Uma razão importante pela qual Satanás ataca o espírito do homem é o fato de que é o espírito que dá testemunho com o Espírito Santo e dá a certeza da salvação. Outro motivo é que Deus usa seu espírito para guiar sua vida. No mundo natural, uma vela ilumina para que a pessoa tenha orientação. Esta é a função do espírito no mundo espiritual. Satanás também ataca o espírito porque sabe que é o homem do espírito correto que Deus usa para seu reino. Satanás ataca o espírito porque Deus habita com o homem do espírito correto. Ele também envia avivamento por meio e para o homem do espírito correto. Quando Satanás causa espíritos errados em uma comunhão da igreja, ele impede o avivamento. Satanás combina os ataques ao que seu espírito com os ataques de sua língua. A língua é usada por Satanás para causar uma brecha no espírito. Uma brecha é um lugar aberto, um buraco que permite a entrada do inimigo. Quando Satanás o leva a pecar com a língua, ele cria uma brecha que dá acesso ao seu espírito. É possível receber outro espírito. Paulo menciona a transferência de outro espírito em 2 Coríntios 11, versículo 4. Porque se alguém que vier pregar outro Jesus que nós não pregamos, ou se recebemos outro espírito que não recebestes, exemplos bíblicos também apoiam o conceito de transferência de espíritos. A poderosa unção de Deus sobre Moisés foi transferido dele para esses anciãos selecionados. Eles ficaram sob a influência de Moisés. Seus espíritos estavam em unidade com o dele e se submeteram a ele. Satanás é um imitador, não um criador. Ele usa o padrão estabelecido por Deus para a transferência de um espírito bom para transferir espíritos errados entre os homens. O exemplo disso é a história dos 12 espiões enviados por Moisés para espiar a terra prometida por Deus a Israel. 10 desses espiões voltaram com um relatório negativo. Eles contaram sobre as grandes cidades muradas e as poderosas forças inimigas da terra. Eles transferiram um espírito de medo e descrença para o povo de Deus. Mas 2 dos 12 espiões tinham um espírito diferente. Eram 2 espíritos contrários que procuravam controlar o povo. Um era o espírito da incredulidade. O outro era o espírito da crença. O espírito negativo dos 10 espias afetou o povo. Havia espírito de desespero, murmuração e rebelião transferidos pelos 10 espiões para o povo de Deus. Israel não foi impedido de entrar na terra prometida por causa de um exército inferior. Eles foram impedidos de entrar por causa de um espírito errado. Por que o povo foi afetado pelo espírito maligno em vez do bom? Devido à natureza básica do pecado, as pessoas tendem a aceitar e acreditar imediatamente um relatório maligno. Há também uma tendência a seguir a multidão e aceitar a decisão da maioria como a vontade de Deus. Além disso, se Israel tivesse aceitado o relatório positivo, isso significaria colocar suas vidas em risco. Eles teriam que se expor a um grande perigo. Nossa natureza humana sempre quer seguir o caminho mais fácil. Essa poderosa estratégia de transferência dos espíritos é responsável por muitas das batalhas espirituais travadas pelos crentes de hoje. Ela explica as mudanças abruptas de comportamento positivo para negativo que testemunhamos nas pessoas ao nosso redor. Ela explica por que 2 crianças criadas no mesmo lar
que recebem o mesmo treinamento cristão podem se tornar tão diferentes. É a razão por trás das divisões nos lares, nas amizades e nas comunidades da igreja. Quando você mantém uma associação próxima ou está sob a influência de uma pessoa com um espírito mais poderoso do que o seu, você está aberto à transferência deste espírito para seu próprio espírito. Você é influenciado por esse espírito e ele é transferido por você. Deus deu estratégias espirituais para evitar a transferência de um espírito maligno. Controle seu próprio espírito. Certifique-se de não desenvolver um espírito errado que possa ser transferido para outras pessoas. A língua pode ser usada para criar uma brecha no espírito e dar acesso ao inimigo. Cuidado com o que você diz. Guarde suas afeições. Não dê seu respeito ou amor a qualquer pessoa. Você se abre emocionalmente para aqueles que ama e respeita, e isso se torna receptivo ao espírito deles. O livro de Provérbios averte repetidamente sobre o perigo de se associar com alguém que tem espíritos errados. Provérbios 13, versículo 20, nos ensina que o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Se você andar com homens sábios, os espíritos deles serão transferidos para você. Escolha suas pessoas próximas com cuidado. Se você for pai ou mãe, monitore cuidadosamente as pessoas com quem seus filhos convivem. Você se lembrará de que seus sentidos físicos são importantes. Proteja sua audição de relatos de fofocas, acusações, calúnias e críticas. Eles podem fazer com que você desenvolva um espírito errado. Proteja seus olhos de filmes violentos e pornográficos ou de materiais de leituras que possam transferir espíritos do adultério, luxúria e violência. A imposição das mãos é um dos fundamentos da fé cristã. O que é importante reconhecer aqui é que, conforme demonstrado na história de Moisés e dos centenas anciões, um espírito pode ser transferido pela imposição de mãos. Se um espírito bom pode ser transferido pela imposição de mãos, é provável que um espírito maligno também possa. Tenha cuidado com quem você permite que imponha as mãos sobre você para fins de transmissão espiritual. No próximo capítulo, vamos nos concentrar nas forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que Deus o abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.